Olá, olá, codas do canal, estamos aqui no episódio número 7 do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com Linguagem Java. Hoje nós vamos falar sobre os operadores em Java. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, antes de mais nada, gostaria de lembrar que se você não é um assinante do nosso canal, se inscreva para que você possa receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai postando não só desse curso, mas de outros cursos relacionados à programação. Bom, vamos falar dos operadores em Java, né? A gente tem 3 tipos de operadores nas linguagens de programação, são os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos, né? Os operadores aritméticos, como todo mundo já sabe, ele tem como objetivo construir operações aritméticas, seja uma soma, uma subtração, uma multiplicação, enfim. E eles estão, melhor dizendo, relacionados, como você pode ver aí, tem o operador e tem qual é o símbolo que é utilizado. Então, a soma é o símbolo de mais, né? A subtração é o símbolo de menos, a multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra. O resto da divisão, né, quando você faz uma divisão inteira, por exemplo, 10 dividido por 3, você tem quociente 3 e resto 1. Então você pode usar resto aí, que é o percent. Você tem também mais 2 operadores, que é o autoincremento e o autodecremento, com mais e com menos. Vamos ver alguns exemplos disso, né? Então, nesse primeiro exemplo, eu estou criando uma variável chamada salário bruto do tipo double, e atribuindo 3.000 a ela, lembrando que tem que ser com ponto, né? Aí aqui sim, essa aqui não é uma expressão, essa aqui é uma atribuição normal, a expressão está aqui, não é uma multiplicação do salário bruto por 1.2, então nesse caso a gente tem um aumento aí de 20% em termos de salário bruto. O novo salário é salário mais a soma, então aqui eu estou somando 2 valores, essa é uma expressão também aritmética. Aqui eu também tenho uma expressão aritmética onde eu estou pegando o novo salário e diminuindo o salário bruto vezes 0.1. Então aqui eu estou fazendo uma multiplicação e depois fazendo uma soma, né? Nessa ordem, inclusive, porque eu botei o parênteses. Lembrando que existe precedência de operadores, e aí voltando um pouquinho aqui, a precedência dos operadores significa que essas 3 são feitas primeiro, multiplicação, divisão e resto, e essas 2 depois. Então quando você encontrar uma expressão que tem duas operações, ele vai fazer nessa ordem aí. Primeiro a multiplicação, divisão ou percent, para depois fazer a soma e subtração. Aqui eu tenho mais outro exemplo, onde eu estou usando o autoincremento, eu botei aqui valor mais, e isso equivale a fazer uma expressão como essa, valor recebe valor mais 1. Então se o valor era 10, depois disso aqui, o valor fica, o valor da variável valor ficou 11, tá? Aqui, ó, resto é valor percent 3, então aqui é 11 percent 3, que dá 2, né? É isso, né? 9, é isso mesmo. O resto da divisão de 11 por 3, né? 3 vezes 3 é 9, para 11 dá 2, então o resto é 2. Divisão é igual a valor dividido por 3, aqui é 11 dividido por 3, e aí o que eu estou dizendo é que ele vai imprimir, nesse caso, se eu fosse mostrar qual é o valor dessa variável, ele iria imprimir 3. Embora seja uma divisão, quando você faz uma divisão por um inteiro, a divisão toda vira um inteiro, até porque ó, aqui também é o tipo inteiro. O detalhe é que se você colocar double e fizer a divisão por 3, também vai te dar 3. É estranho, mas é assim que funciona. Então você precisa, duas coisas que você pode fazer, ou você botar 3.0, ou você fazer um cast, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, não estou preferindo fazer por enquanto dessa forma. Então eu peguei o valor que era 11 e dividi por 3, que vai dar 3.66. Então divisão real, se fosse imprimir, ele imprimiria isso aqui. Então se eu quiser fazer uma divisão real, eu tenho que dividir por um número real, ok? Então isso é importante, porque senão você vai achar que a sua conta está errada, ou que você fez alguma coisa que não deveria. Então é importante que você tenha isso em mente. Mudando um pouquinho de assunto, né, dentro de operadores ainda, vamos ver os operadores relacionais, que são esses daí, maior, maior igual, menor, menor igual, igual que é igual, igual, né, o símbolo repetido do igual, e diferente, que é a exclamação igual. Então esses são os
possíveis operadores relacionais que têm como objetivo, é claro, fazer expressões, né, que são de relação, ou seja, de relação entre duas variáveis, ou uma variável e um número, né, ou dois números, por exemplo. Então aqui, por exemplo, né, nesse exemplo que eu criei aqui, eu disse que A era 10, que A recebia 10, e aí eu criei uma variável booleana, né, operadores relacionais eles sempre vão retornar verdadeiro ou falso, e aí eu criei uma variável chamada maior que 10, e eu disse que ela recebia A maior 10. Então essa aqui é uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso, e esse valor é atribuído a maior que 10. Então aqui, ó, A que é 10, 10 é maior do que 10? Falso. Então maior que 10 é falso. Aqui, ó, A igual a 11, A é 10, 10 é igual a 11? Falso também. A é diferente de 10? Puxa, aqui acabei botando tudo falso, né? A é diferente de 10? 10 é diferente de 10? Falso. Então falso também é atribuído a diferente de 10. Então, dessa forma eu consigo fazer, perguntar se são iguais, perguntar se são diferentes, perguntar se é maior, se é menor, se é maior igual, se é menor igual. Essas expressões normalmente são utilizadas nas estruturas de controle, sejam elas comandos de decisão ou comandos de repetição. São bastante utilizados, então a gente tem que saber aí como é que funcionam os operadores relacionais. Por último, nós temos os operadores lógicos, né, que permitem criar expressões lógicas. Aí eu tenho negação, que é a exclamação, tenho ou, que é o que a gente chama de pipe, ou barra em pé, né, eu gosto de chamar de pipe. O i, que é o i comercial, que nessa fonte ficou um pouco estranho, mas é o i comercial. O ou exclusivo, que é o circunflexo, e eu tenho o curto-circuito para o ou e o curto-circuito para o i, que para o ou é com 2 barras e para o i é com 2 i comerciais, né? O curto-circuito significa o seguinte: se eu tenho duas expressões com ou e a primeira já dá verdadeira, eu sei que toda expressão vai ser verdadeira, porque basta uma ser verdadeira para tudo ser verdadeiro. Ou se eu tenho i e uma dá falso, eu não preciso testar todas as outras, porque eu sei que a expressão é falsa. Então, quando é com curto-circuito, eu não vou testar nenhuma das outras condições. Quando não é, se você coloca apenas uma barra ou apenas um i, ele, mesmo que ele encontre uma, ele vai continuar testando as outras. Então, normalmente a gente coloca duas, para que ele não fique fazendo esse teste aí das outras expressões. E aqui eu tenho um exemplo de operadores lógicos. Eu tenho aqui 10 maior do que 20 e sendo negado. Então 10 é maior do que 20? Falso. Aqui é negação, então not falso, né? Isso é falso, então dá verdadeiro. Então x é verdadeiro. Aqui, ó, esse é o i com curto-circuito. Eu estou perguntando se 1 é menor do que 3 e x. Então 1 é menor do que 3? Verdadeiro. X é verdadeiro? Verdadeiro, porque ele está aqui. Então essa expressão é verdadeira. E aqui, x ou y, que também vai estar verdadeiro. Acabei de botar que uma era toda verdade e outra era tudo falso, mas foi sem querer, tá, pessoal? Então esses são os operadores aritméticos, lógicos e relacionais que você vai poder utilizar nas suas expressões em Java. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like aí no nosso vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, por favor, né, coloque aí uma mensagem que eu respondo assim que for possível. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!